E quando eu fiz a primeira sessão de ketamina, eu estava num processo depressivo violento. Sim. Já fazia 1 ano e meio que eu estava fazendo tratamento convencional e a minha depressão não só não estabilizou, quanto ela continuou, ela foi para as ideações suicidas. Então foi o meu psiquiatra daqui que falou, vai lá para os Estados Unidos e faz lá a de ketamina lá. E aí, uma das coisas que... Eu vou falar uma coisa bem simples, mas uma das coisas que aconteceu foi, logo que eu entrei no transe, eu me vi assim, deitada na cama que eu tava, e aí de repente eu subi e saí da Terra. Então eu via a Terra. É uma alucinação completa. Então eu via... Você via seu corpo ali. Não, eu via a Terra. É como se eu estivesse saindo daqui voando assim. Na Lua. Eu via a Terra. E aí eu via a Terra e a Terra se mexeu um pouquinho e de repente eu fui jogada para um lugar dela. Bum! E aí a hora que eu cheguei nesse lugar dela era uma coisa tipo Egito. E eu voava entre as catacumbas e eu via assim entre as areias e tal. E de repente eu fui sugada de volta. Bum! Lá pro céu. Vi a Terra de novo. E aí girou mais um pouquinho a Terra e eu fui jogada de novo, pum, para um outro lugar. Aí eu tava no meio das Maldivas, que eu já visitei. E aí eu voava ali no meio das Maldivas e vi, pum, saí de novo. Essa alucinação, quando eu levei pra terapia, uma das coisas que eu falava da minha tristeza, da vontade de morrer, eu falava assim, porra, eu já vi tudo que eu queria ver na vida. Caramba. Eu já vi tudo que eu queria ver, já fui pra... Quando eu tive essa alucinação, eu tive a sensação de, não, cara, tem muita coisa pra ver ainda. Entende? Então não é que isso é a resolução do problema, mas isso trouxe pra terapia essa ideia do calma, tem muita coisa pra ver ainda. E não é só ela me falar, por que ela não poderia só ter te falado isso? Porque eu não teria sentido. E durante a sessão eu senti isso. Fez sentido. Eu falei, caramba, sim, tem muita coisa pra ver ainda. Só que imagina que isso é uma questão. Só que isso aconteceu em 40 questões da vida. Então é fantástico, é sensacional. Tinha problemas Brasil... que você nem conhecia ainda, porque alguns você já, alguns você não tinha percebido. Traumas que eu não lembrava, coisas que eu não sabia, traumas que eu tinha reprimido, que eu não sabia que tinha acontecido, que eu descobri assim. Trauma de infância? Trauma de infância, coisa que eu não sabia que tinha acontecido, que eu descobri com ketamina. Será que era verdade? Pode ser que não, mas a implicação disso é. Então a gente trata a implicação. Mas você pode perguntar a parentes, vizinhos, se aconteceu aquilo mesmo, não é isso? Mas vocês já morreram, né? Quando eu tomei, apareceu um português, você lembra que a gente conversou sobre isso? Tem um português que tomou também no negócio lá e falou que tinha 4 anos da infância dele que ele não lembrava. Ele não lembrava da infância dele e tinha feito todo tipo de terapia. O cara já, no final da vida, né? Coroa. Aí o cara falou assim, eu lembrei, minha mãe se prostituiu pra botar comida dentro de casa. Eu percebia e eu me culpava, dizer que eu não sou homem, então minha mãe tem que dar porque eu não sou homem de botar comida dentro de casa. E ele ligou pro irmão e o irmão confirmou, rapaz, todo mundo sabia disso e tal, nossa mãe se prostituiu isso mesmo e tal, não sei o quê. E disse assim, rapaz, eu amo ela mais agora do que eu amava. Agora, tipo assim, eu como criança ou como adolescente, eu compreendo que eu precisava ter trancado isso divertidamente, né? Jogado essa bola no depósito trancado, não é isso ou não? Bloqueou. Tem coisas que eu realmente precisava não lembrar pra ter minha vida normal, não é isso ou não? Você viu que tem um novo divertidamente agora, que eles adicionaram a ansiedade? Ansiedade e pensamentos sombrios. Ansiedade e pensamentos sombrios. Tem umas bolas ali que é melhor você manter bem fechadas. É isso, mas tem hora que você vai ter que abrir tudo, não é isso? Se você quiser ser uma pessoa resolvida, você pode agora não ter que enfrentar tudo, mas até alguma hora... É isso que ele tá falando. Se eu começasse a fazer essas coisas 10 anos antes, eu tava hoje muito à frente do que eu tô agora. Sim. Como é que é a sua bolinha da ansiedade? Rapaz, diminuiu bastante. Eu quebrava meu dente, eu tinha que usar aparelho pra dormir, senão eu quebrava o dente com bruxismo de noite. Depois do negócio do chá, eu nunca mais tive que usar. Eu usava aparelho na boca, senão eu mesmo quebrava meu dente. De tão que eu apertava, eu tinha dor de cabeça de ficar apertando a boca de Você nunca fez um botox no bruxismo aqui? Não, tipo, tinha indicação pra isso, mas é mais barato usar o mordedor, que é 20 reais, não é isso ou não? Eu não. É mais barato a placa de plástico, né? Aqui, ó, Bitcoin, meu irmão. Prefiro morrer do que dar R$1.000. Botox, meu irmão. Para de economizar no botox, pelo amor de Deus. Hoje em dia é barato mesmo. Quanto era um botox há 7 anos atrás, não é não? Era o triplo do preço de hoje em dia, não é não? Ah, meu Deus. Você já bloqueou pensamentos assim? Eu bloqueio minha testa, que você vê, ó, isso aqui sou eu feliz, ó, isso aqui sou eu triste. Olha eu assustado, ó. Igual o Renato falou desse amigo dele que bloqueou a infância Não, dele. não é amigo, não, nem conheci o brother, ele tava lá no experimento. Isso já aconteceu comigo, assim, sabe? Eu tive um pensamento da minha adolescência e infância que eu bloqueei e eu fiquei anos sem lembrar. Anos. E mas traumático? E aí, de repente, quando veio, cara, tipo assim, eu era pequeno, e aí uma vez eu ficava escutando o telefone, aí eu escutei um cara ligando lá em casa pra falar com a minha mãe e tal. E aí, esse negócio, eu fiquei muito mal com isso, né? Porque eu achei que se meu pai soubesse, ele ia largar da minha mãe e a família ia ser destruída, sabe? E aí eu bloqueei isso, assim, da minha vida. Eu não lembrei por anos e anos. Até que um dia, quando eu fiquei mais velho, que eu cheguei na faculdade,
uma frase de um amigo fez o negócio vir à tona. Já assim, tinha maturidade pra enfrentar, porra. E eu lembrei tudo assim, como antes, o menino não tem que enfrentar o cara dando em cima da mãe dele, não é isso ou não? É pra você lidar com o macho querendo comer sua mãe com 11 anos, não é isso ou não? Agora o cara de 20 anos, você já tem condição, não é isso ou não? E eu penso nisso, é muito louco o quanto a mente nossa é poderosa a ponto de te proteger, né? Sábia. Mas não é só a mente, o corpo todo meio que faz isso, não é? Sim. Você tem milhões de anos de seleção natural, meu irmão. Exatamente. Não é à toa que quando tem um barulho, você naturalmente espera que seja o pior, porque se for uma criança brincando atrás do arbusto, o risco é pequeno, mas se for um bicho pra te comer, o risco é maior. Então qualquer barulho a gente assusta mais do que fica tranquilo. Você tava, agora voltando lá na parte que a gente tava falando da nutrição, tinha uma parte que eu queria falar e a gente já até seguiu por outros negócios. Você já foi vegana? Eu fui vegana 2 anos, fui vegetariana 9. E qual que foi o benefício? Na verdade, eu virei vegana do dia pra noite, porque eu assisti um documentário que chama Carne é Fraca, e aí eu vi que o pintinho sofria, que a vaquinha sofria, que todo mundo sofria, eu falei, não quero participar desse negócio, não. E o problema não era o pintinho morrer, o problema era ele viver dentro lá daquela coisificação, né? Eles serem confinados. Entendi. Se eu tivesse uma fazenda e eu pudesse matar a própria galinha, eu comeria. Essa era a minha ideia. E aí fiquei 2 anos assim, só que eu era vegana, então eu também não usava nada testado em animal, nem couro, nem seda, nem lã. E eu morava numa cidade de 40, 50 mil habitantes, então não tinha como hoje São Paulo, que se você quiser ser vegano, você vai ser feliz. De plástico, pelo menos economizava dinheiro. Exato. Né? Nossa, menina, eu não comia, olha, eu comia 4 coisas, e aí pra fazer o shampoo, eu fazia com bicarbonato, aí não podia usar esmalte, era um negócio terrível. Não, agora tá na moda de não usar shampoo, né? Inclusive eu tenho 2 anos. Não usar sabonete, tem uma galera que não usa sabonete. Não, eu uso sabonete, mas na minha cabeça eu não passo nada há mais de um ano. Eu só lavo a cabeça se tiver incêndio. Um cabelinho curtinho, se eu fizer isso no meu, o que acontece? Rapaz, tem muita gente aí que fica 2 anos sem lavar a cabeça. Lava com vinagre e acabou, não é isso? Então, era o que eu fazia, era vinagre e bicarbonato. Isso. Exatamente. Não, vinagre e bicarbonato ainda é mais pesado ainda do que vinagre puro. É que tira tudo. Rapaz, meu cabelo tem que ser curto, porque eu dou psoríase na cabeça da doença autoimune, mas a atividade mesmo, você trabalhar no incêndio, não tira o fedor não, velho. Se eu não for bicarbonato e vinagre, você entrar no local de incêndio que teve químico e tal. Sim. Eu já passei 18 meses sem comer carne, sem comer proteína animal, mas porque eu tinha indicação médica na adolescência, eu tinha rinite, vários problemas, quer dizer, não, você vai ficar melhor e tal. Experimentei e achei que não valeu a pena. Não. Mas eu também já passei 18 meses sem comer carne, velho. Você já foi vegano 3 anos? Não, vegano não, vegetariano. Eu comia proteína animal, comia proteína animal de leite, de queijo, né? De queijo. Ovo, acho que eu não comia, não. Eu comia o que o cara prescrevia lá. Ele dizia, não, rapaz, você vai melhorar da sinusite, de não sei o que lá e tal. Como não deu muito resultado e tal, eu achei que... Mas eu fiz uma tentativa. A questão é a seguinte, inclusive um dos pressupostos da liberdade... Todas as ites têm muito a ver com lactose. A maioria das pessoas tem problemas de alimentação com certos alimentos. Inclusive, a maior parte da população do mundo não tem uma digestão completa do leite da idade adulta. Mas tem pessoas que têm o holandês, não sei o quê, depende da genética. É isso. Eu não vou dizer que existe uma alimentação ideal para o ser humano, porque não existe nenhuma alimentação ideal para uma pessoa em todas as fases da vida. Sim. A alimentação ideal de um bebê não é de uma criança, da criança não é adolescente, não é de um adulto. O adulto atleta não é igual ao adulto que não é atleta, velho, homem, mulher. Existem variações. Tem pessoas que vivem muito bem, tem sociedades como os Maasai que só comem carne. Sim. Eles acham que é satânico, que é uma coisa, a entidade deles lá não permite que você coma nenhum vegetal. Tipo, existe também Inuit e tal, que fica anos sem comer vegetal. E tem sociedades humanas que têm saúde alta, comendo quantidade baixíssima de carne. A questão, Papua Nova Guiné e tal, tem várias sociedades que o cara come pouquíssima carne. Mas, tipo assim, isso depende de genética, depende da microbiota, de uma série de fatores, né? Isso que você não tem como prever antes. O que você sabe que é melhor pra você? Erro e acerto, velho. E, inclusive, quem acredita na liberdade, acredita que as pessoas devem ser livres, inclusive, pra fazer merda. Porque é o único processo de aprendizado. Inclusive, quem vai tentar é você, quem vai responder a porra é você, não é isso? Você tem que ser responsável pelos seus atos. A mensagem principal de Jesus é essa, bicho, é a autorresponsabilidade. É a salvação individual, é você assumir sua porra, não é isso? É não ficar dependendo de alguém te falar o que fazer exatamente. Isso, vai lá e tenta você. O cara vai lá e manda você. Se você fizer algo errado, você não vai aprender nada, porque o que mandou foi o outro cara, não foi você. Né? Mas a gente não pode aprender com o erro dos outros? Mas normalmente é possível aprender, mas a maioria da galera, quando dói no seu bolso, você aprende mais do que no bolso dos outros, não é isso? É a melhor forma de aprender. É mais eficaz, não é não? Eu vi um estudo hoje sobre IAs. Eles pegaram 2 grupos de empresários, né, de uma escola de economia, para simularem como se fosse uma empresa. Uns usaram IA e outro grupo não usou. O grupo que usou IA tinha que resolver o mesmo problema e eles resolveram, tipo assim, bem rápido com IA, eles conseguiram resolver o problema. O grupo que não usou a IA
resolveu o problema com resultado bem semelhante, sabe? Com a solução de problema bem semelhante ao da IA. E os dois conseguiram os resultados ideais próximos. O que é a consequência disso? Depois de 15 dias, por exemplo, o professor chamou a galera que resolveu o problema com IA, que teve pouco teste, e eles não conseguiam se lembrar de como resolveram um problema, a grande maioria. E a galera que resolveu o problema sem usar IA, lembrava de detalhes da solução do problema. Teve que trabalhar no processo. Porque eles errou, tentou de novo, e assim eles chegaram na solução, errando pra caramba. Os que não erraram não se lembraram, eles não tiveram aprendizado. Só pra deixar uma coisa bem clara, esse negócio de dizer que não existe alimentação ideal, isso é verdade, mas tem alimentação que não é ideal pra ninguém. Tem pessoas que são muito saudáveis comendo leite, tem pessoas que não são saudáveis comendo leite, tem pessoas que têm que comer leite específico de um tipo de vaca lá, A1, A2, não sei o que, não tem essa conversa também? É isso, existe tudo isso. Mas existem certos alimentos, como os que vocês comeram agora, né? Isso, que não fazem bem a ninguém. Comer margarina não faz bem a ninguém. Comer, como é o nome? Açúcar não faz bem a ninguém. Xarope de glucose não faz bem a ninguém. Microplásticos não faz bem a ninguém. PFOAs, comer teflon não faz bem a ninguém, né? Isso, tipo, eu tô dizendo assim, entre coisas que são alimentos de verdade, né? De alimentos reais. É ser tipo menos assim, pacote e mais casca. Qualquer alimentação vegetariana que tenha cereais, ela vai ser menos nutritiva, menos do que uma alimentação vegetariana que não tenha cereais, não é isso? Exato. Que seja baseada em leguminosas e tal, não é isso? Eu tô dizendo que é possível o cara ser saudável numa alimentação vegetariana. Na idade adulta, sim. Criança, eu duvido. Porque a criança tem demandas diferenciadas, não é isso? Agora, um adulto pode ser saudável vegetariano? Eu acredito que sim. Agora, comendo McDonald's, não, velho. Tipo assim, ele teria que ser um vegetariano que consome, que tem poucas atividades físicas, ou vegetariano que tenha acesso a ovo, leite. Inclusive, por que o cara faz a dieta do leão? O Jordan não come ovo, não é isso? Não. Porque tem várias pessoas que têm reações, inclusive inflamatórias a ovo, não é isso? O ovo, mano, achei que o ovo era um dos alimentos mais saudáveis do mundo, não é isso ou não? Ou não? Mas se fosse eu me escolher, eu falar só uma coisa você vai comer, eu ia falar, pô, ovo, que eu sei que pra mim, né? É barato? A picanha já do Lula. Foi mais barata, hein? Já foi mais barata. A picanha do É Lula. uma fonte boa de proteína, né? Não, é porque eu sei que, sei lá, é um dos melhores que tem, talvez. Só sei do coco, acho que é melhor do que o ovo. Quê? O coco, a fruta. O que do coco? O coco em si, não? De completo? É. Não, nada melhor que o ovo. O ovo é o melhor. Mais completo. Então, eu tá vendo que eu não sei nada mesmo? Ainda bem que eu não dou aula de nutrição nesse negócio. O ovo é uma fonte maravilhosa de proteína, né? Tanto é que tem vários bodybuilders que não conseguem comer proteína de outra forma além do lanchar um ovinho cozido é a melhor pedida. Não, é bom. Lanchar um ovinho cozido é a melhor barrinha de proteína que tem. É não, é o critério real de fome. Você tá com vontade de comer ovo cozido? Se você não quer comer, porque você não tá com fome, você só quer. Se você não quer comer isso, você não quer comer. Você tá buscando prazer, você não tá buscando alimentação. Exato. E manteiga, ovo e manteiga, você não quer isso, porque às vezes o cara quer gordura, né? Um ovo com a manteiga. Você não quer comer ovo com manteiga, você não tá com fome, né? Exato. Excelente critério pra criança, né? Pô, isso é muito poderoso, o cara conseguir fazer esse controle, né? Tipo assim, ó. Você tá com fome? Então come isso aqui. Não, isso eu não quero. Não. Só quero chocolate, então você não quer comida, porra. Aí você vai ver que o negócio é terapia, né? Porque você vai entender que não é fisiológico, né? Mas também ao mesmo tempo é assustador, né? Não sei se eu conseguiria. Por exemplo, o ovo. O que eu acho que é fantástico no ovo? Testa por pouco tempo. Não, testa por um dia. A versatilidade do ovo. Por exemplo, você pode fazer o omelete, você pode fazer cozido, você pode fazer ele frito na água ali, sabe? E quando eu era moleque, gemada. Meu pai fazia gemada, mano. Gemada é muito louco. Meu pai só esquentava. Hoje que eu penso, tanto que era sacanagem, ele esquentava. Aí ele quebrava só a pontinha do ovo assim, ó, e dava uma colherzinha pequenininha pra gente comer o ovo quente, mano. Só que ele tava cru, porque ele tava líquido ali ainda. Tem um canal, eu acho que é o canal principal de saúde e alimentação que eu acompanho no YouTube, What We Have Learned. O que nós já aprendemos, é um cara que mora no Japão. Ele mostra, inclusive, ele já teve experiência de comer 30 ovos, 30, 40, 50 ovos por dia, tipo meses. Graciane. O quê? Graciane. Graciane. Não, mas ele documentado e tal, ele fazia documentado. Tipo assim, ele já fez jejum documentado, já fez já fez um monte de programas. Tipo, vamos comer 40 ovos por dia, além da minha alimentação normal 2 meses, né? Tipo, não é fazendo bioimpedância de academia, não. É fazendo bioimpedância no CT Scan, meu irmão. É isso. Eu esqueci o nome do brother, mas o canal é extraordinário. Uma das coisas que interessantes. Não é Tim Ferriss, não. O What We Have Learned não é outro cara, não é o do Tim Ferriss, não. Esse cara, inclusive, ele mostra que no Japão existe mercado de ovo de 10 centavos de dólar até $10 o ovo. Ué, como assim? Por quê?
Uma galinha que só comeu, Procedência que só da comeu galinha, que peixe. ouve música que só clássica. comeu não. peixe, que nunca comeu cereal. A Oh, carne mais legal. cara que existe não é lagosta, é o porco que nunca comeu cereal, que é o porco de pata preta de bolota, não é isso? Caramba. Tem galinha lá que bota o ovo que nunca comeu cereal, meu irmão. Mano, Que como come eu resto de sabia peixe. disso? É ômega 3, meu irmão. É mais ômega 3 do que você comer peixe sem pele. Você sabe que Não tem vou dessa galinha. eu tenho um primo que ele é fissurado no Renato. E Tem. tudo que o Renato Não, fala. não, É, o quê? chama o Renato também. Tudo que o Renato fala, ele vai anotando, igual você anotou no livro aí. Aham. E depois ele vai buscar referência. Aham. E aí, um dia eu conversando com ele, ele falou assim: Rodrigo, te falar um negócio. O 38, tudo que ele fala, 5% é a opinião dele. O resto, É tudo tudo você pode referenciado. buscar Tudo que tem referenciado. referência, É. tem alguém que cita isso em algum momento. Tem É bom algum demais. livro, tem alguma obra. 5% é É isso, sua opinião. um ovo de granja. É igual um ovo de quintal que você De sabe que jeito comeu o nenhum. resto da comida Tanto que você a gente, comeu. Tanto que a gente chama de ovos de galinhas felizes. É o Portugal que chama assim, né? Galinhas felizes, Galinhas né? felizes, é.